Olá, essa. Olá. Obrigada por aceitares o convite. Nada, obrigado. Estamos cá ao mesmo tempo, por isso tenho que te perguntar. Sim. Está diferente? Como é que vês isto agora? É assim, de fora parece a mesma coisa, praticamente, só que com um acessório em formato de contentor, quase. Mas agora já não apanha chuva. Não apanha chuva. De certa forma estou um bocadinho desagradado com a pérola do cesto de basquete, que era o meu amigo preferido aqui dentro. Era sempre a minha pausa para espairecer, enquanto estava ou em projeto ou simplesmente porque, pronto, fosse o que fosse. Mas, assim, para mim que não me lembro de nada disto, já é bastante confuso. Eu lembro-me, mas ainda agora ir lá dentro tive um bocadinho atrapalhado à procura de certos estabelecimentos. Sim, agora tens umas salas, quando fizeste mestrado ainda não existia isto, foi quando estava Fui para a graduação, não vai dar ao mesmo, é primeiro ano pelo menos é igual. Porque agora tens as salas de mestrado aqui em cima e tudo. Em cima? Sim. Pois, no meu tempo. E desenho já não é ali, agora é aqui. Já não é ali? Ok, está diferente. Olha, o que é que te fez vir para cá, tirar o curso de produto? Pensei que era para a entrevista. O que me fez vir para cá tirar o curso? O que é que te fez vir para cá para a entrevista? O que me fez vir para cá tirar o curso foi... É assim, eu acho que todos temos um bocado esta sensação que é ao longo da nossa fase de crescimento, sobretudo quando somos miúdos, queremos ser tudo e mais um pouco. Mas por volta do 7º ano fiquei vidrado em ser piloto automóvel. E meu pai disse-me, por estas palavras ou por outras, não me lembro muito bem, tu és maluco. Porque é caro. E não é caro como comprar umas chuteiras de futebol, é caro. Ter um mecânico sempre a trabalhar para o kart, comprar o kart, ou alugar, não me interessa, estar a comprar os pneus, as rodas, essas coisas todas, depois os treinos, isso tudo. Como é óbvio, na altura não sabia nada disso, não é? Portanto, ok, não fiquei muito abatido, apesar que foi um soco na barriga na altura, se calhar pelo melhor, não sei, vamos ver. Mas foi isso que eventualmente me fez a transição mental, digamos assim, de ok, se não posso ser piloto automóvel, não tem jeito para ser jogador da bola, designer de produto, porque designer de automóvel. Foi mais ou menos esse o pensamento por trás da decisão. Depois, especificamente para a ESAD, acabou por ser um bocado por exclusão de partes, ou seja, entre pagar dinheiro para viver fora do Porto ou pagar dinheiro estando no Porto com os meus pais, na altura pareceu-me ser mais lógico estar aqui. No geral também gostei quando visitei a faculdade, por isso foi um bocado por aí. Sim, eu estava a perguntar, não era especificamente a ESAD, era o curso, mas sim, é bom saber que preferiste a ESAD. Publicidade gratuita. Pronto, já fizeste o curso de design de produto, depois fizeste a pós-graduação relacionada mesmo com os transportes e... Sim, Automotive and Transportation Design. E depois quando foste para o mercado de trabalho, o que é que tu sentiste que estavas menos preparado e melhor preparado depois de fazeres os dois cursos? Menos preparado e melhor preparado. É assim, isso eu acho que também tem a ver um bocado com a perspectiva de cada um, com o que é que... É assim, eu não acho que nós estejamos sempre bem com as nossas passagens, seja por faculdades ou secundários, seja o que for, não é? Ou seja, há coisas que se calhar somos bem ensinadas e só refletimos sobre isso um bocadinho posteriormente, outras durante o momento, mas o que eu senti é que a ESAD nos preparou mais, especificamente a ESAD, porque foi onde andei, não é? Mas preparou-nos melhor para uma abordagem mais conceptual, eu acho, ou seja, do como é que devemos, teoricamente, preparar essas coisas, e isso eu acho que também é positivo, porque nos permite explorar um bocadinho mais a linguagem própria, o que para mim, que vim de uma secundária não tão habituada às artes, apesar de ter o curso, como é óbvio, foi prático, mas depois em termos da realidade da indústria, sobretudo pelo menos em Portugal, há muitas coisas que diferem da realidade da faculdade. Em parte os prazos são bem diferentes, ou seja, tecnicamente os prazos dos projetos onde eu participei desde então foram maiores que os prazos que me davam aqui na faculdade, mas isso não quer dizer que seja positivo, dependendo do quão maior, ou melhor, é positivo,
mas depende do quão maior é, porque uma coisa é, por exemplo, um projeto de faculdade demorar 3 meses em desenvolvimento e depois o teu projeto no meu caso, desenhas o interior de um autocarro demorar 10 meses. Esses 10 meses são muito curtos. Sim, porque tens um nível de trabalho maior É muito extenso, muito extenso. Isso depois podemos passar um bocadinho mais aprofundado por aí, se quiseres, mas acho que a grande dificuldade passou por aí, até porque, por exemplo, no caso da Caetano, eu acho que todos temos a nossa fase de queda de paraquedas numa empresa, não é? Sobretudo se for uma empresa grande, onde as coisas acabam por ser um bocadinho assoberbadoras durante aquela transição inicial, sobretudo no estágio. No fundo, eu tive que andar sempre atrás do meu chefe ou dos meus colegas a dizer: olha, como é que se faz isto? Pediram-me para tratar disto, eu não sei como é que se trata disto. E eles: vais ter que fazer aquilo, vais ter que fazer aquilo outro. Portanto, era um monte de recados nos primeiros tempos. Pronto, é estagiário, não é? É um bocado por aí a vida de estagiário. Mas as limitações técnicas da indústria é uma coisa que acho que só cai na realidade, pelo menos para nós, designers de produto ou designers industriais, quando nós estamos na indústria. Faz sentido, porque uma coisa, sei lá, isto não é para diminuir o trabalho dentro da área imobiliária, porque a área imobiliária também tem as suas tecnicalidades e as suas complexidades, até porque há designs e designs, como é óbvio, mas teres várias faces e depois com dobradiças, né, em portas, e não é bem uma coisa que colocar uma data de mecanismos pneumáticos, cumprir com imensos regulamentos a nível de dimensões de passageiros, porque, por exemplo, uma norma alemã não vai ser equivalente a uma norma espanhola, teoricamente falando, mas todas seguem mais ou menos um argumento base global, só que depois isso não é ou não é aplicado em certos mercados. Há clientes que preferem isso, há clientes que não preferem isso, ou seja, há muita ginástica que é preciso ser feita que não há como ser ensinada, na realidade. É mesmo cair num sítio e tentar rolar com os murros, no fundo. Não é? Quando estiveste aqui na ESA, como é que foi a tua experiência? Quer a nível profissional, como social, tu fizeste parte da Associação de Estudantes e tudo. Sim, eu envolvia-me muito nas coisas. Exatamente. Eu lembro-me, quando estavas na Associação de Estudantes, que fazias parte daquilo. Mas, por exemplo, uma coisa que já foi falada aqui com os outros convidados que estiveram cá, era, por exemplo, o facto de, e eu sei que na tua turma aconteceu isto, de vir muita gente, por exemplo, da Soares Reis e chegavam aqui e já sabiam tudo, e depois haviam vocês que não sabiam tanto. Em produto sentiu-se muito isso, eu acho. A minha sensação foi essa exatamente que estás a dizer, e que há bocado também tinha falado na questão de vir de uma secundária não tão habituada ao mundo artístico, não é? Porque, daí eu me estou a lembrar disso, sim. Eu não acho que tenha sido difícil. Não para mim, socialmente falando, eu acho que senti muito mais em casa aqui dentro do que nos anos que precederam a faculdade. Isso também acho que tem a ver com simplesmente serem pessoas se calhar mais enquadradas dentro da minha perspectiva sobre um pouco tudo, não é? Ou seja, não interessa se é simplesmente sobre design, ou se é social, ou se é, sei lá, económico, ou seja o que for. Mas em termos técnicos, havia gente que sabia mais da poda que eu, e se calhar ainda sabe. Eu se calhar, ou se calhar não é? Mas isso também, claro, cada pessoa tem o seu trajeto. Em termos de, sei lá, modelação 3D, para mim já é pinos dentro do que me pedem para fazer, como é óbvio, não é? Agora, dentro de, por exemplo, desenho e isso tudo, eu já tinha mais calo, certamente. Sim. Mas isso não quer dizer nada. Eu que tive 6 anos de desenho, estive nos Soares Reis e depois aqui não, isso. Chego ao fim e penso, por si só não quer dizer nada. Isso eu acho que tem muito mais a ver com o que nós apresentamos como os nossos próprios objetivos, não é? Ou seja, por exemplo, eu posso dizer que desde que entrei na Caetano que o meu interesse em casa nunca mais passou por fazer 3Ds. Nunca. Eu não consigo ver aquilo à frente. Portanto, agora faço o inverso, tento desenhar para ir ou aprendendo coisas diferentes, ou técnicas, ou tentando simplesmente espairecer de uma forma diferente. Outra forma de espairecer, por exemplo, é tratar das plantas. Tratar das plantas e para o jardim. Exatamente. Tu fizeste, que tu começaste na Caetano como estagiário. Mas como é que foi a tua entrada no mercado de trabalho? Trabalhaste em alguma coisa antes? Não sei. Antes só alguns pescados de freelance, ou seja, fiz umas peças com
eu já não me lembro do nome dele, que o homem me encomendou em termos de mobiliário, mas era mobiliário um bocadinho mais dentro do styling da Jet Class. Não é tanto a minha preferência, mas uma pessoa quando está a precisar de fazer coisas e precisar de aprender algumas coisas, aceita o que lhe vem à rede, não é? Claro que o mercado freelance provavelmente também é muito mais fácil quando uma pessoa tem um bocadinho mais calo e mais carteira. Sim. Natural, não é? Mas também o preço é diferente. Claro. Mas ainda deu para aprender algumas coisas e nem que seja a realidade dessa indústria meio enviesada de design de produto, mas no fundo era isso e ao mesmo tempo, enquanto lá está, não apareceu a oportunidade da Caetano, foi fazendo alguns projetos pessoais mais do ponto de vista técnico, de tentar aprender coisas ou provar a mim mesmo que conseguia fazer essas coisas. Se calhar, depois usaste para o teu portfólia, não? Para acabar sim, sim, não sim. só aprender, mas ter coisas feitas. Sim. A ideia era essa, era nunca estar parado, porque a realidade é, eu acho que o mercado de trabalho não é fácil em termos de entrada, não é? Nem para ninguém, menos ainda se calhar na indústria criativa. E Portugal também peca um bocado, porque depois a nossa indústria não é abundante e a que existe, se calhar às vezes não está tão adaptada à mentalidade de contratar designers, sejam eles produto ou gráficos, seja o que for, para... Apesar que eu acho que está a melhorar, nesse sentido. Eu acho que há melhorias claras na indústria portuguesa, mas também me parece um bocado evidente que estamos atrás de muita concorrente europeia, que é a nossa realidade. Por isso, passo a passo, pode ser que cheguemos lá. Estavas a dizer que é difícil entrar no mercado como designer e eu suponho que numa empresa como a Caetano ainda seja mais complicado, porque é uma empresa grande. É uma empresa grande. Posso-te perguntar como é que fizeste isso? Podes. Eu na realidade não me tinha candidatado originalmente à Caetano, mas a oportunidade acabou por surgir-me um bocado por aí, ou seja, eu tinha mandado um currículo a um ex-diretor de engenharia na empresa, mas por uma coisa alternativa. Ele não estava a contratar nessa fase para essa empresa e eu acabei por, pronto, tudo bem, não é? Se não está a contratar, não está a contratar, eu não vou, quem sou eu para me impor? Sim. Quem me dera. Mas eventualmente a oportunidade, passados uns 3 ou 4 meses, creio eu, surgiu de me pedirem, ou neste caso, ele contactou-me diretamente e perguntou se eu ainda estaria interessado, ou se ainda estava à procura de emprego, não é? E se estaria interessado em entrar para um dos autocarros dentro da Caetano Bus. E foi assim um bocadinho que nasceu o meu trajeto atual. Agora, eu entrei para um departamento de engenharia, não entrei para um departamento de design, porque não há departamento de design na Caetano. Ou seja, a ideia original era haver alguém que fosse um modelador de 3D acima do normal, seja o que for, mas com mais noção de estética, como os engenheiros chamariam, para contrabalançar a quantidade de engenheiros que há dentro de engenharia. Foi um bocado assim que entrei, mas... E assim, eu admito que houve algum período na adaptação inicial que foi frustrante, mas isso também, se calhar, faz parte e sobretudo tendo em conta as circunstâncias que não são propriamente otimizadas para o momento que não é propriamente de engenheiro. Mas a realidade é que depois, com o tempo, com os projetos, acabei por conquistar um bocado, não só o meu lugar, mas também a confiança das pessoas. Agora és o designer principal? Sim, sou o lead designer. A equipa não é que seja grande, mas pronto, nem que seja por senioridade, sou o lead designer. Mas és o principal, exatamente. não é? O último parecer acaba sempre por ser meu, quer queira, quer não, mas tento que não seja só meu, vale o que vale. Mas inicialmente, por exemplo, o meu primeiro projeto, se calhar também foi mais difícil, foi para a Carris. Digo mais difícil porque, lá está, como eu te disse, entrei de paraquedas e depois o projeto já tinha iniciado, ou seja, não havia grande coisa que eu pudesse fazer em termos de alterações. Eu não fui para lá para desenhar peças nesse projeto. Nesse projeto foi mais, ok, vou rolar com as coisas e vou aprender como é que se fazem as coisas cá dentro e o que é que seria de esperar dentro da indústria e tentar perceber como é que as coisas funcionam, tanto internamente como externamente, claro. Mas depois disso também tive um projeto para Londres,
Esse aí já foi mais interessante porque já foi desde raiz, porque não havia chassis com volante à direita, não para aquela especificação de autocarro, não havia também produto, simplesmente, ou seja, deu para fazer alguma coisa. O exterior, em termos concretos, acaba por ser um bocado idêntico ao que já havia do projeto anterior, só que ao mesmo tempo era muito ligeiramente diferente, o suficiente para obrigar a que todos os moldes fossem novos, portanto, dinheiro, mas isso já era previsto. Em termos de interiores, eu pessoalmente não gosto, e fui eu que trabalhei nele, mas isso eu também acho que quando nós nos ralamos com o nosso trabalho, acabamos por ser sempre um dos nossos maiores críticos. É clichê, Sim. mas parece-me que é a realidade, pelo menos é essa a realidade que eu sinto. Em contrapartida... Também conheces tão bem o que fizeste, não é? Que sim, sabes onde é que estão os erros, e se for outra pessoa... Não, eu isso também tenho perfeita noção, que é daquelas coisas, quer dizer, eu ainda hoje em dia me deparo, por exemplo, durante as fases de desenvolvimento com coisas que eu fico ali a embrulhar às vezes, a pensar, isto não pode ficar assim, que isto fica horrível assim, de repente eu estou a ver a escala e penso, eu estou aqui preocupado com uma coisa de 3 mm que vai ficar numa zona muito baixa e que não vai ser de certeza visível. E, por exemplo, já fui a uma feira de autocarros em Madrid, ainda no ano passado, e a concorrência não é melhor. Por isso é tudo sempre um bocadinho subjetivo, porque eu acho que todos nós respondemos a dificuldades da indústria, uma delas sendo a resposta que damos aos clientes, porque os clientes querem sempre coisas mais ou menos personalizadas. E sempre que as coisas são mais ou menos personalizadas, isso leva a novos desenvolvimentos. Há alguns que não são planeados e são uma das grandes dificuldades da indústria. Mas ao mesmo tempo, pelo menos no projeto novo que nós estamos a desenvolver, que a seu tempo irá ser divulgado, acho que as coisas estão a correr muito melhor porque estão a ser planeadas melhor e com mais tempo, e pelo menos as pessoas parecem estar mais alinhavadas. Pelo menos da minha parte eu estou muito satisfeito pela primeira vez. Ainda bem. Por isso é que assim continue. Como é que te mantens atualizado na área? Como é que me mantenho atualizado na área? A maneira de se manter atualizado na área, pelo menos dos autocarros, mas eu acho que é um bocado transversal também à indústria automóvel e, sei lá, motociclos e isso no geral, é fóruns, notícias e sobretudo feiras, que é onde vêm as novidades normalmente, é onde as marcas expõem os seus novos produtos. Normalmente é sempre numa feira, nunca costumam divulgar exteriormente muito para além disso. Não é que seja sempre assim, porque as feiras também se pagam e pagam-se bem, porque, por exemplo, imagina, se tu alugares um stand, não é? Sim. Um stand para um carro sai bem mais barato, estou aqui a dizer asneiras, mas pronto, sai bem mais barato se for só a dimensão do carro e um bocado mais. Sim. Mas muitas marcas Sim, automóveis não fazem só essa área, sim. não é? Fazem muito mais que isso e depois metem umas coisas muito complexas, coisas que nós não nos aventuramos, não nesse nível pelo menos. Mas nós temos que enfiar um autocarro, que às vezes é de 12 metros, às vezes é de 18, alguns concorrentes metem de 24. E isso é um quarto de um campo de futebol, não é? Sim, seja, é espaço. É muito espaço. E tu pagas, nessas feiras pagas pelo espaço. Exatamente, e há feiras a que as marcas vão, outras que não vão, umas vão mais só por questões de prestígio. Por exemplo, eu acho que em Madrid a Mercedes não esteve lá para divulgar nada de novo, e não teve. Os produtos que eles meteram lá eram produtos que já existiam, só que estiveram lá para, pronto, é uma questão de prestígio, lembram o cliente do que é o seu produto. É uma forma de se fazer frente também à concorrência, porque a concorrência se calhar está com um produto novo, mas depois eles vão dizer, mas nós temos aqui o nosso, isso tudo. Sim, e de manterem sempre aquela coisa do nós existimos, não é? Porque mesmo que não tenham nada de novo, se calhar se não aparecerem as pessoas vão se esquecer que eles existem. E estão nesse patamar porque também, mérito deles, mas também mérito se calhar da empresa-mãe, não é? Que é a dos automóveis. Na realidade é que é uma empresa de uma dimensão completamente diferente do que nós estamos habituados aqui a nível nacional, e mesmo os nossos concorrentes internacionais também, a maior parte deles não chega a esse nível. Pois há um ou outro que sim, mas a generalidade não. E como é que vês o futuro? Aliás, antes de te perguntar como é que vês o futuro, o que é que, neste momento, o que é que tu fazes mesmo? Porque imagina, tu disseste, eu faço design de interiores de autocarros, e eu pensei, ok, ele faz tipo os banquinhos e onde é que eles vão estar não. E não sei o quê, e depois tu dizes, os banquinhos não. O que é que tu falaste há bocado? Imagina, coisas mais técnicas. A minha área específica está mais ligada a componentes em compósito, ou se quisermos, componentes de fibra vidro, plásticos, ABS, coisas assim. Ou seja, peças que saem mais de moldes. Bancos não seria necessariamente fora da minha capacidade.
Poderiam ser se houvesse interesse em desenvolvermos um banco próprio da marca, ou seja, uma coisa OEM, não é? Tal como, por exemplo, Pegas também já esteve a ser equacionado, neste instante não é a opção. Mas, quando digo Pegas, falo das coisas para se agarrarem, não é? Porquê? Porque é mais barato comprar já feito. Sim. São coisas, e mais do que isso, não é só a questão de ser mais barato comprar o que já está feito. A questão é que muitos clientes vêm já com a cabeça feita de que se querem bancos da marca X ou da marca Y, e de repente tu dizes, pois, mas nós temos o nosso banco que é feito por nós e isso tudo, e eles, muito bom, mas isso custa quanto? Custa mais 500 euros o banco, e ele, pois, então não queremos. É um bocado essa ordem de ideias na realidade da indústria, portanto acabamos por ficar sempre um bocado mais, com muita pena minha, parados nesse sentido, pelo menos na questão dos passageiros. Portanto o meu foco acaba sempre por ser, isto no caso dos interiores do autocarro, muito mais na zona do motorista, até porque o motorista é quem dá o maior feedback e o mais pertinente para, não tanto nós, carroçadores ou produtores, não é, do veículo, mas também, claro, mas o cliente que é quem nos compra. Ou seja, o cliente vai sempre consultar os sindicatos e isso tudo e ver qual é que é a opinião dos operadores do veículo sobre se gostam da posição do motorista, se gostam do que é que tem ao seu dispor, das alturas, tudo. O que é que seria o mais importante ao pensar no interior do autocarro? É assim, eu neste projeto atual estou a tentar revolucionar um bocadito isso, porque a norma atual, é assim, acho que já todos nós andamos uns mais que outros de autocarro, não é? Ou seja, os autocarros são sempre assim um bocadinho caixoteiros por dentro. Sim. O que estou a tentar fazer com este, e estamos a conseguir, passo a passo, fazendo é aproximar-me mais da indústria automóvel, ou seja, ter uma zona motorista mais, eu não digo tchanã, mas ao mesmo tempo sim. Ou seja, tive que me focar muito na ergonomia, e isso fez com que eu perdesse, não foi perdesse porque na realidade foi tempo ganho, mas cerca de 8 meses a estudar regulamentos e normas, foi muito texto. Sim, ou seja, regulamentos... Num autocarro, a ergonomia não é propriamente uma coisa, devia ser, mas não é propriamente uma coisa. Há leis já antigas sobre ergonomia, mas elas vão sendo atualizadas. Por exemplo, a mais recente da ISO, acho eu que é de 2014, salvo erro. Ou seja, já vão quase 10 anos desde essa ISO divulgada. No entanto, são essa especificamente, que é, agora vou dizer jargão técnico, mas pronto, 16121, que é o número específico dessa ISO, é relativo só à zona motorista. E depois fala do que é considerado uma... Ou seja, não são normas obrigatórias, mas são indicadores do que é que deve ser seguido. E depois eu digo, não é obrigatório, mas um cliente pode considerar obrigatório. Porque eles vão dizer que nós queremos um produto que cumpra com esta ISO, com esta VDV, com isto e aquilo outro, e por isso é que nós depois também precisamos que os outros departamentos façam estudos do mercado para perceberem o que é que os clientes estão a pedir antes de fazermos o projeto. Não é? Mas tem que lidar com a visibilidade do motorista em relação, por exemplo, para tentar não atropelar uma criança, ou para conseguir ver o semáforo, ou para conseguir ver os espelhos, ou para não ter reflexos interiores. Há uma data de normas sobre isso. Sim, eu quando falei em ergonomia não era tanto do motorista, era mais dos passageiros. Sim, mas também há, por exemplo, há dimensões mínimas para o que é a zona dos pés. Há alguns carroçadores, não vou citar nomes, não comprem com isso. Alturas dos joelhos, passagem de coxia, passagem de cadeira de rodas, há normas para tudo isso. Agora, às vezes, olhando para um autocarro, não me parece muito que esteja presente, e se calhar por isso é que estás a dizer isso, porque as coisas parecem sempre tão compactas, mas isso é porque nós temos que arranjar dentro do que é permitido em termos de mínimos. Sim, o autocarro não é grande, não é? É isso. Ou seja, eles pedem sempre... No fundo, a posição do cliente é tenta arranjar o maior número de espaço possível, mas no menor espaço possível. Ou seja, eles vão querer equipamentos eletrónicos que ocupam espaço, alguns no autocarro. Baterias, motores, extintores, calços, cadeiras, tudo isso ocupa espaço. Sim. Mas dentro desse espaço disponível depois dizem, nós queremos isto com X bancos disponíveis. E tu dizes, mas dá para menos 3 que isso. E eles, vais ter que desarrascar aí a qualquer coisa. E tu ficas tipo um bocado sem saber o que fazer em certas circunstâncias. E como é que achas que vai ser o futuro na tua área? O que é que virá aí? Dentro dos autocarros especificamente? Sim. Eu acho que inevitavelmente vamos ter que eventualmente passar para levar isso mais a sério. Ou seja, eu não digo isto do ponto de vista dos carroçadores.
Digo isto mais do ponto de vista das cidades, porque eu acho que a tendência acaba sempre por ser essa, não é? Ou seja, mesmo na relação ao Porto, também já se sabe que a Câmara Municipal do Porto quer reduzir o número de artérias rodoviárias da cidade, não é? Ou seja, isso implica que menos carros andam no centro. Se menos carros andam no centro, quer dizer que vão ter que haver outras alternativas, ou seja, sejam mais bicicletas, posso não concordar com algumas dessas coisas, mais linhas de metro, que no caso do Porto em específico é um investimento enorme, por causa do piso, não é? Mais autocarros, mas depois reduzem as linhas rodoviárias, quer dizer que ou passam por linhas exclusivas, tipo linhas BRT, ou passa, como a sugerida, não é? Para a Avenida da Boa Vista, ou então, não sei, inventam um mini avião, não sei. Autocarros a voar. Exato. Um conselho para os alunos de produto. Ui! Ai! Essa é a pergunta difícil. Ok. Um conselho. Já lá estiveste, se agora fosses falar contigo quando estavas lá, o que é que dizias? Certíssimo. Deixa-me. Vai menos para os copos. Dá-me só uns segundos. Dá-me só uns segundos a pensar nisso. Um conselho. A partir do momento em que é a área que nós realmente gostamos, ou seja, aquilo que falávamos há bocado de ser algo que nós ralamos, ou ralamos-nos, não é? Acho que não disse nenhuma asneira. Volta a ser um clichê, mas é não desistir, mas ao mesmo tempo ter noção que as coisas podem não ser tão floreadas como se calhar podem, ou podemos querer que sejam, não é? E isto não é para dizer que isso é uma norma na indústria, porque, como é óbvio, a minha realidade é uma realidade muito específica, podem haver realidades bem melhores ou bem piores. Sim, de certeza que é. E depois isso também parte um bocado pelo tipo de trabalho, porque assim, como já se calhar deu para perceber, construir autocarros não é fácil. E há, apesar de tudo, não estava com essa ideia, depois desta conversa já acho que é a coisa mais complicada do mundo. Tem muitas complexidades e muitas coisas e muitas opiniões e é muito conflituoso internamente, mas ao mesmo tempo acaba por ser um desafio que nos prepara para outras coisas. Ou seja, eu acho que depois disto também estou preparado para tudo. Mas isso se calhar é um bocadinho arrogância minha. Mas acho que é preciso saber abraçar um bocado o desafio nesse sentido, porque nunca ninguém saindo de uma faculdade, seja ela qual for, vai estar preparado a 100% para o que vem aí. E depois nós não sabemos bem qual é que vai ser o próximo produto físico, porque como é um designer de produto, desenha produtos físicos, não é isso, ou seja, não interessa se é cerâmica, se é mobiliário, estou aqui a tirar deixas do set, não é? Autocarros, carros, telemóveis, computadores, até os óculos virtuais da PlayStation, por exemplo, não é? E tudo isso tem as suas complexidades diferentes. Na realidade, alguns são mais simples, outros são menos simples, outros têm uma abordagem, se calhar, a nível de metodologia de design mais tipificada, por assim dizer, ou seja, em que um concept designer só vai mesmo fazer concept design e depois passa para o pessoal do produto e depois passam para a engenharia, enquanto que no meu caso é mais abrangente, ou seja, tenho que fazer um pouco de tudo. Por um lado, se calhar há coisas que eu fiz que eu não teria gostado tanto de fazer, por outro, prepara-me melhor para essas coisas, ou para coisas eventuais, ou para pelo menos perceber esses produtos melhor. Portanto, no fundo, o conselho seria, isso, é abraçar o que vem para aí, porque nem tudo é tão mau quanto parece, nem tudo é tão bom quanto parece. Acho que é um bocado isso, e nós só com a experiência é que conseguimos realmente perceber se gostamos de uma coisa ou não. Queres falar das suas redes sociais profissionais? LinkedIn? As minhas? Sim. Virtualmente distintas? Para te poderem encontrar, caso... Não, é assim. LinkedIn? O LinkedIn existe e o Behance também existem. Não sou propriamente ativo, mas pelo menos para contactos dá sempre para contactar. Ou seja, Behance é José C. de Queiroz ou J. Eca de Queiroz, se for pelo link sem acentos e cedilhas. O LinkedIn, se não me engano, é a mesma coisa. Pronto. Pois, obrigada por teres estado cá. Obrigada por me fazeres perceber que afinal autocarros e naves espaciais andam lá mais ou menos. Andam mais ou menos lado a lado, andam. A Caetano até tem a Caetano Aeronáutica ao lado da Caetano Bus, portanto. Sim, ok, obrigada. Nada. Só um minuto.